Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um TPM Sports. Antes da gente começar, já vai no nosso canal do YouTube, se inscreve no TPM no ar, acompanhe todos os nossos episódios. Deixa um like também, a gente gosta, é importante para a gente continuar o nosso trabalho. E claro, mais uma vez a gente traz uma daquelas histórias muito legais que inspiram a gente sempre a ver com esporte. O esporte é muito legal, né? O esporte muda a gente, o esporte é demais. Eu sempre falo isso aqui pra vocês. E hoje, gente, ó, vou dar até um spoiler aqui, ó. Trouxe uma bola de futebol, uma só não, 2 bolinhas de futebol para compor o nosso cenário, porque a minha entrevistada merece isso e muito mais. A história dela é muito legal. Vou apresentar um pouquinho, mas é claro que ela que vai contar depois mais sobre a vida dela, né? Eu tô aqui hoje com a Edilene França, que tem 33 anos, joga bola, gente, desde os 8 anos de idade e é jogadora aqui da Associação Desportiva Taubaté Futebol, o Taubaté Feminino. Ela tá aqui desde 2021. Oi, Edilene, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui, né? Receber esse convite aí bem especial para mim. Poder contar um pouquinho da minha história dentro do esporte, né? No meio das mulheres aí que têm tido cada dia mais força, né? Crescimento. Então, eu creio que vai ser um momento muito especial para a gente. Bom, você está aqui desde 2021, acabei de dizer, mas esse sotaque não nega, né? É do Rio de Janeiro? Sim, eu venho do Rio de Janeiro. Nasci no Rio, mas fui criada na cidade de São Gonçalo. E vivi a minha vida do esporte toda mesmo, lá entre São Gonçalo, Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Então, a minha história se inicia lá, assim, dentro do esporte. Bom, você é jogadora profissional, vive do esporte, isso é muito legal, né? Porque eu trago bastante gente aqui, trouxe muitas já atletas amadoras, atletas que levam super a sério o esporte, mas que não tem o esporte como profissão. Daqui a pouquinho você já conta a sua história desde o início, mas primeira pergunta logo de cara, não é fácil, né, Edilene? Não é fácil, a gente batalhou muito para chegar onde o futebol feminino chegou hoje, né? Claro que eu já peguei aí esse caminho bem, né, andado aí por outras, mas hoje a gente consegue ter uma vida melhor, né, ter o futebol como uma profissão de fato, né, mas quando eu iniciei ainda não era uma profissão onde você pudesse, eu vou largar tudo só para viver disso, não era assim. Mas hoje tem como a gente viver do futebol, né? A gente tem visto aí os grandes clubes têm crescido muito nessa modalidade, né? Então isso tem sido muito importante, né? Os investimentos, as pessoas se voltarem, né, para o futebol feminino. Então hoje é de fato uma profissão para nós. Mas os salários estão bem diferentes ainda, né? Dos homens não estão, não, Edilene? Imagino que sim. O salário continua aí, né? Muito, muito diferente mesmo, né? Não é algo tão bem que dê pra gente dizer que... Hoje tem muitas meninas que não conseguem viver do futebol, né? Quando eu falo que dá pra gente viver, é dentro da melhoria que já teve, né? Em vista de anos, né? Em vista do que era lá atrás. Mas hoje tem muita menina que não tem condição de viver do futebol, né? Graças a Deus eu consigo, mas ainda é uma diferença muito grande, muito assim, que não dá para você dizer que nossa, eu vou parar tudo aqui porque eu vou conseguir dar uma vida muito melhor para minha família, como muitas das vezes no masculino, né? Um menino, um homem que dá certo, ele muda completamente a vida da família. No futebol feminino não é exatamente assim. A gente leva muitos anos para que isso aconteça, né? Então, para as meninas que conseguem mudar a vida das suas famílias, leva tempo. Coisa que um homem ou um menino ele pode fazer em meses. A gente precisa levar alguns anos para chegar lá. Então, ser mulher no esporte ainda é um pouco mais difícil, né? É muito difícil. Não só um pouco, é muito difícil.
né? A gente abre mão da nossa família, eu falo por mim assim, né? Larguei a minha casa, minha família por diversas vezes lá no alojamento, né? A maioria que está ali, elas vêm de muito longe. Eu ainda estou aqui perto, posso ir lá visitar, mas tem meninas do Sul, tem meninas da Bahia, tem meninas de tudo quanto é lugar do Brasil, tem lá, né? E a gente deixa todo mundo para poder viver um sonho que também é deles muitas das vezes. A maioria, a família tem esse apoio, algumas não têm, né? Graças a Deus eu tive esse privilégio de ter a minha família do meu lado desde que eu comecei. Ali no início minha avó não queria muito não, né? Não gostava muito da ideia. Não era muito legal, porque antigamente a visão era um pouco mais dura para o futebol, né? Então menina fazia coisa de menina e menino coisa de menino. Mas com o tempo e Deus também me ajudou aí, né? Para que ela pudesse deixar eu jogar, mas eu sempre tive o apoio dos meus pais, dos meus irmãos. Eles sempre fizeram muito barulho aí. Eu ainda não consegui trazer eles para assistir um jogo meu aqui em Taubaté, mas eu creio que esse ano eu vou conseguir trazer eles até aqui, porque todos os lugares que eu joguei, né, e que eles puderam ir, eles me assistiram. Então isso é algo que eu levo assim com muito carinho, né, da minha família, esse apoio que muitas meninas elas não têm, né, passam muito por esse preconceito do futebol, né? Então, mas graças a Deus eu consegui ter esse apoio da minha família e isso faz muita diferença. É o que me fortalece até hoje, assim, para seguir em frente. Bom, eu te apresentei como jogadora, mas eu tenho que contar, aliás, a sua posição, né? Ser atacante marca muito gol, Edilene? Então, ano passado, graças a Deus, eu consegui aí ser uma das artilheiras da equipe, né? Mas eu não sou só atacante, né? Para resumir, eu não jogo na zaga e nem no gol. Mas lateral, defesa não é com você, né? Só na lateral ali que tá mas volta para ajudar a marcar ou não? Isso que eu quero saber. Tem que voltar, né? No esquema do Taubaté, né? Até atacante volta para marcar. Então, como eu jogo mais pela beirada ali, eu tenho que voltar de qualquer forma. Tem jeito. Senão o professor puxa a orelha e fica complicado. Mas em relação ao futebol, graças a Deus, os professores que eu tive, eles me adaptaram a todas elas, só na zaga mesmo que não deu para mim, né? Pro gol também eu nunca fui, mas meio campo, ataque, nas laterais eu vou lá, né? Seja direita, esquerda, eu quero jogar. Você chuta com as duas pernas aí? Graças a Deus. Aonde a bola cair... A direita, ela é melhor, mas a esquerda também, ela funciona bem. Eu só não sou muito boa para cabecear, né? Aí eu tenho já uma dificuldade, mas ano passado, para ser artilheira, até gol de cabeça eu fiz. E foi muito legal. Assim. Quantos gols? Ano passado foram 7 gols que eu fiz. Caramba. Graças a Deus. Mas tem uma posição preferida que eu sei. Qual é? Eu prefiro jogar pela beirada no ataque. De então... extremo ali, eu me sinto mais à vontade. O lado não tem muita diferença. Aqueles lançamentos para virar gol. Eu gosto de dar assistência ali, é bem legal. Marcar aquele garçom, né? Garçonete, no caso, se eu pudesse servir. Entre o gol e a assistência, eu sempre fui aquela de escolher mais a assistência. Aquele passe perfeito. Eu tenho, né, pensado aí, que eu tinha um treinador que ele falava para mim, ele falava pro grupo, né, que o mais importante do gol não é quem faz, o mais importante do gol é quem cria. Então eu tinha aquilo na minha cabeça, eu falei, peraí, então é quem cria, então eu quero ser a que vai criar o gol. Então ele era muito disso. É verdade, né? Porque se a bola não chega com qualidade, né, Edilene? Então, ele aplaudia desde o momento daquela que... Então, ele batia a palma, boa fulano, até chegar no atacante. Então, a atacante, ela era ali a última a ter esse mérito. Só para empurrar ali a bola mesmo, mas até chegar a bola ali, tem que chegar com qualidade, senão não acontece o gol, né? Então, o pensamento dele era correto, assim. Então, eu peguei aquilo para mim. E aí eu falei, eu vou ser a que cria, então, né? Mas ano passado eu consegui aí ter alguns gols e foi bem legal também. Que eu vinha de um ano, o anterior tinha me lesionado, de 2023. E aí foi um ano muito triste para mim, porque eu nunca tinha me machucado dessa forma. Então, assim, eu jogo bola, como você disse, desde dos 8 anos com meninas. Antes disso, né, eu não posso deixar de falar isso aqui, porque senão ele vai me pegar depois. O meu primeiro treinador, ele foi meu irmão.
Nossa, meu irmão Elianai. Então não pode esquecer mesmo. Então, uma vez eu dei uma entrevista, eu fui falar que meu primeiro treinador foi meu treinador de futsal, e aí quando ele pegou o jornal... Nossa, será que aquele Natal aí na família assim, não deu certo? O quê? Seu primeiro treinador foi da Chinho, que foi o meu treinador com meninas, que né? foi o segundo, né? Que foi o segundo. Aí ele Vamos falou consertar assim, aqui no TPM. E tudo aquilo que eu fiz, eu que te ensinei a bater na bola, e que não sei o que. Eu falei, tá bom, professor, desculpa. Aí na entrevista seguinte eu falei dele. Aí eu levei o jornal pra ele e falei, e agora, tá bom pra você, professor? Aí ele, pelo menos consertou, né? Então, meu primeiro treinador foi meu irmão, e ele sempre me apoiava muito, assim, né, nessa questão do futebol. Na verdade, eu me inspirava nele, né? Que ele era um jogador, assim, muito bom. E pensa você passar aí sua vida inteira só uma vez no Fluminense, que eu fiquei um mês ali, que eu tive uma lesão. Mas não foi também tão grave como essa que foi em 2023. E ali, pra mim, mexeu muito comigo, assim. Meu mundo, ele acabou, assim, de verdade. Não poder ajudar a equipe, ficar no quase, saber que se eu tivesse, a gente poderia, talvez... na verdade, eu poderia ter contribuído mais, né? E aí, 2023 foi um pouco triste, mas 2024 foi totalmente ao contrário. Foi um ano bem legal para mim, assim. Ganhei troféu de craque da partida. Foram várias coisas, assim, bem legais, assim, que eu ainda não tinha vivido, né, na minha carreira. Bom, você já deu spoiler aqui, porque você contou que passou pelo Fluminense, sim, começou com seu irmão. Agora a gente vai contar um pouquinho dessa sua história, dessa trajetória até aqui em Taubaté. Bom, começou com 8 anos, se inspirou no seu irmão. Acredito que o irmão também já tenha sacado ali que você era boa de bola, sim, que tinha ali aptidão para o negócio. E aí, como é que o negócio virou profissional? Você falou que gostava de esporte desde pequenininha. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu comecei a jogar com meninas, né, na escola por causa da minha professora. Porque eu tenho que contar isso, né? Vamos lá. Eu estudava à tarde, e aí quando tinha a troca de turno, né, da manhã para o pessoal que entraria à tarde, então tinha um intervalo ali de algumas horas, era o tempo que a escola ficava vazia. Então eu fazia minha irmã ir mais cedo para a escola comigo, para quando o pessoal estivesse saindo, era a hora que eu conseguia passar e entrar para a escola. Então a gente chegava ali bem cedo. Aí eu entrava, ia pra quadra, jogava. E o uniforme, ele era branco. Nossa, né? Então, assim, coitado. Os meninos tiravam a camisa. Eu não ia tirar a camisa. Então, o que eu fazia? Eu jogava do jeito que eu estava ali mesmo. E eu entrava na quadra, ficava jogando. Quando eu ia pra sala... Aí eu já estava daquele jeito, toda suada, toda suja, porque até então eu era uma criança ainda, né? Não tinha noção também. Não queria saber de nada, passava a mão no chão, passava a mão na roupa, era bem assim, terrível, eu era bem agitada mesmo. Então, quando eu entrava na sala, a professora, ela me olhava e ela fazia assim. Eu fico até imaginando. E o esporte, ele me salvou muito... Porque eu cresci, na verdade, eu tenho um temperamento muito forte. Então, eu não controlava isso. Então, até mesmo na escola, se alguém fizesse qualquer coisa comigo, eu já ia para resolver logo o problema. Ou se fizesse com alguém que andasse comigo, briga. Eu já ia... Era então, briguento. As pessoas tinham medo de mim. Então, ninguém ia falar, tá toda suja. Não. E aí tinha as questões também, né, de preconceito, porque... Tem muita gente que não respeita essa questão do negro, né? Então, pensa, eu já entrava toda suja, o cabelo todo pro alto, já era aquela coisa assim. E aí, quando alguém vinha... Então, a minha defesa sobre essas coisas... é preta, macaca, que não sei o quê. Você passou muito por isso? Não vai dar para não tocar no assunto criança, agora. Era algo que... eu posso dizer que já era normal que iria acontecer. Então, eu me defendia nisso. Então, se você me chamasse de preta, ou de macaca, ou de cabelo duro, eu ia lá e batia. E você ouviu muito isso quando pequeno? E por isso eu batia nas pessoas, eu era assim. Então, assim, falava, eu ia lá me defender dessa forma. Toda ação tem uma reação, né? E não era assim, né, de eu olhar pra cara de alguém, eu ia fazer isso. Mas era por conta... Na verdade, acho que você criou uma defesa, né? Sim, e eu defendia todo mundo. Se não fosse comigo também o negócio, eu ia lá e comprava a briga também, eu não queria saber. Tem um amigo meu, né,
o nome dele é Bruno, e ele veio com... Ele é com deformidade, né? Então, assim... Ele é deficiente. Ele é deficiente dos braços, assim. E aí, teve um dia, e a menina estava lá perturbando ele, e aquilo entrando dentro de mim. Eu falei, vai lá, pega ela. E aí, atravessei uma rua, aí ele foi lá, bateu nela, não queria nem saber de nada. Mas eram coisas que depois me traziam uma tristeza muito grande, porque eu não queria ser daquele jeito. Só que as coisas que as pessoas faziam, elas me obrigavam a ser. E pessoas que eu digo eram crianças como eu. Então, assim... Que às vezes carregavam o que assim, viam em casa, entendeu? Né? Imagino. Então, aí aquilo me revoltava muito. E aí essa professora, ela cansou de me ver entrar na sala daquele jeito. Ela não aguentava mais, né? Toda suada, pior que os meninos. E aí ela foi no treinador do time da escola. Aí ela falou para ele assim, tem uma aluna minha, você tem time aí, não tem? Aí ele falou que tinha, né? O time da escola. Aí ela falou assim, pelo amor de Deus, pega aquela menina. Eu não aguento mais, ela vem toda suja, ela só pensa em jogar bola, ela não faz outra coisa. Ela faz o dever correndo para jogar bola quando acaba a aula. E eu fazia exatamente isso. Não que eu não era uma boa aluna, eu era uma boa aluna. Mas eu copiava tudo rápido. Mas a vontade mesmo era de jogar bola. A gente já montava o time dentro da sala, os meninos sempre me querendo no time, então era muito assim. E aí ele foi, né, um dia eu cheguei na escola, e aí quando eu cheguei, mandaram e como que é o nome dessa professora? Eu não lembro o nome da professora. Caramba, você tinha que resgatar o nome dessa professora. Já tentei de todas as formas, eu não consigo lembrar o nome da professora de jeito nenhum. E ela, porque eu queria de fato agradecer ela por causa disso, né? Exatamente, eu ia falar para você fazer um agradecimento aqui no TPM, mandar o episódio para ela. Eu não lembro professora, mas a minha gratidão vai ser Qual que é o nome da escola que ela. Você estudava? No Colégio Estadual Frederico Azevedo, lá em São Gonçalo. Mais ou menos o ano, você lembra disso? Pelo menos? 2000 e... Ai, meu Deus. Caramba. Você tinha quantos anos? Eu tava com 8 anos por ali, assim, então era... Não, 2000 já estava com eles. Mas foi por esse 99, 2000 ali que eu comecei a Bom, então vamos lá. Esse episódio vai ter que reverberar lá. E vamos achar essa professora, meu Deus do céu. Ela me salvou, assim, de verdade. E aí me mandaram me chamar. Quando eu entrei, eu falei, eu não fiz nada. Dessa vez eu não fiz nada. Dessa vez eu sou inocente. Eu não fiz nada dessa vez. Aí me levaram para uma salinha lá, que era a sala dele, né? E aí ele me chamou, perguntou se eu jogava futebol. Aí eu falei que jogava. Aí ele falou assim, você é marrentinha, né? Aí eu falei assim, não, fala logo, o que eu fiz? Eu não fiz nada. Aí ele, calma, é pra você vir treinar comigo, treinar aqui no time da escola. Aí ele falou assim, qual é o teu nome? Eu falei, Edilene. Aí ele, é muito grande, vamos diminuir isso daí. Vai ser Lene, então. Vou te chamar de Lene, quando eu chamar Lene, você me atende. Aí eu falei, tá bom, então. Aí eu falei assim, que dia que eu treino? E aí eu fui, eu não tinha nem roupa para começar a jogar, eu não tinha tênis para começar a jogar, porque a gente tinha muitas dificuldades também, né, naquela época. E aí o tênis que eu ia estudar, o tênis que eu treinava, e assim eu fiquei por muito tempo, né, não tinha nem short de futebol, ia com short de ficar em casa mesmo. Eu era de fato uma criança assim, que só queria jogar bola. E aí eu comecei a treinar com as meninas, passei um período só treinando, né, na categoria ali, iniciante. Aí depois eu comecei a jogar no sub-15. Então, diferente de muitas meninas que começam no futebol com 18 anos, né, Você já estava inserida ali, então graças à professora. Graças à professora. Eu tive uma base, coisa que no futebol feminino é muito difícil, né, a menina ter base. Então, hoje eu vejo lá no Taubaté, né, tendo o treino da base, eu sempre vou lá, dou uma olhadinha. Eu sonho em um dia ser treinadora também, de preferência de categoria, assim, de base, porque eu acho que a formação, ela é o que mexe com a gente, assim. Então, o que constrói, né, o atleta, não é isso? Ou estou errado? Não, exatamente isso. Hoje eu consigo ter um raciocínio avançado em algumas coisas porque eu tive base, né? E muitas meninas não. Então, assim, é difícil até para o professor ter que cobrar algumas coisas, porque hoje tem que ensinar para elas, para algumas meninas que já têm manias, que já vêm né, que a menina começou a jogar profissionalmente com 20 anos, com 18 anos.
é a primeira competição que ela vai disputar. Então, assim, é difícil você tirar alguns vícios que a pessoa já traz com ela. Então, acho que esse é o maior problema do futebol feminino. Um menino com 17 anos, ele já consegue trazer muito retorno para a equipe dele. A menina não, a menina você ainda está construindo ela, é muito difícil. Com 18, com 20, já tem mais um destaque, mas você pega aí, né, essa geração, se for olhar aí o Hendrick, aí tem o Estevão, teve o Vinícius Júnior. Então, assim, são meninos que com 16 anos todo mundo já sabia que... É o próprio Neymar, né? O Neymar. Então, assim, era um retorno certo. Com meninas isso é muito difícil de acontecer, muito. Mesmo que ela seja fora da curva. Hoje é mais fácil, mas naquele tempo... Talvez menos difícil, né? Porque eu digo mais fácil dentro do futebol feminino, mas ainda bem diferente do masculino. O masculino é bem difícil. É porque tem alguns esportes que a gente vê que tem são mais parecidos, né? Tanto para homem quanto para mulher. O vôlei, né? Sim. Acredito que tem essa questão, mas o futebol a gente vê ainda essa diferença muito grande, essa cultura. Você vê que eu mesma cometi esse equívoco na hora que a gente estava conversando. Garçom, na hora a gente já pensa Sim. no adjetivo masculino, porque a gente é treinado para isso, Sim. né? E isso é cultural, não tem jeito, né? Sim. É complicado. E é algo que a gente eu creio que isso vai mudando com o tempo, né? Hoje tem vendas de jogadoras, as pessoas estão vendo que estão tendo retorno, né? Com essa nova geração que tem vindo e que são meninas de fato apaixonadas pelo futebol, que entendem que precisam ter uma vida de atleta, né? Que antigamente eu gastava o dinheiro do meu pai para que eu pudesse jogar, então a gente pagava para jogar. Vai entrar num campeonato de futsal, ó, a inscrição é tanto, todo mundo vai lá, dá 10, dá 20, dá 50, quem tem vai dando. Tinha aquela que às vezes era muito boa e não ia ter o dinheiro para poder ir para o jogo naquele dia para pagar a van. Então, não, vai para o jogo, a gente te ajuda na passagem. E às vezes aquela que ajudou, nem entrava na quadra. Então, assim, a gente passou muito por essas questões, né? Então, eu fui aprendendo o que era sofrer também dentro do futebol. E, como eu disse, eu passei um tempo treinando, e aí depois eu começo a entrar nas competições ali com 11, com 12 anos, ele já me levava para poder ficar no banco. Então, a base, ela serviu para mim até nisso. Então, mesmo que eu não entrasse no jogo, na quadra, eu estava ali no banco vivenciando aquela emoção que era de ganhar, de perder, né? Então, era muito, muito diferente de você estar na arquibancada, né? Então, assim, eu tive essa evolução. E aí, com 16 anos, vem a minha primeira convocação. Eu já vinha jogando alguns campeonatos amadores, né? E aí, e de base também. Então, eu joguei um campeonato carioca e eu jogava no projeto Lourinho, né? É engraçado isso, porque o Lourinho, ele é um negro mesmo. E aí o apelido dele é Lourinho, né? E o projeto dele, o nome é esse também. Eu já conheci ele dessa forma. E aí eu lembro que eu não queria de jeito nenhum, né? Eu falei, eu não vou jogar não. E aí ele foi na minha casa, ele ficou sentado. Porque, na verdade, parecia que eu não sabia o talento que eu tinha. Eu não valorizava isso de alguma forma. Você gostava de fazer aquilo porque te fazia bem. Eu jogava bola, eu não tinha noção, assim. Gostava da brincadeira, né? E aí eu fui indo. Aí ele foi pra minha casa, ficou lá pra eu assinar a ficha do campeonato. Ele chegou lá 9 horas da noite. E eu tava na casa de umas amigas minhas, a gente tinha ido jogar futebol e depois ficamos todo mundo junto. E aí ele deu 11, deu 10, deu 11 e ele não ia embora, ficou sentado lá esperando eu chegar. A minha mãe me ligou e falou assim, Edilene, tem um homem aqui que ele falou que o nome dele é Lourinho. Mas, Edilene, ele é um negão, Edilene. Aí eu falei, eu sei quem é ele mesmo, é meu treinador. Eu vou aí já. E deixei ele esperando, ele não foi embora. Aí ele ficou lá, eu assinei o papel do campeonato. Ele, sábado eu venho te buscar pro jogo. Lourinho, eu vou te buscar. Aí, de manhã eu joguei
eu jogava futsal, campeonato de futsal, e de tarde eu ia com ele para o campo. E aí eu fui jogando a competição e os olheiros da seleção, eles já estavam acompanhando o campeonato. E até então não tinha seleção sub-17 em 2008, foi a primeira. Aí eu fui para os jogos e jogava bem, jogava na lateral, jogava no meio, jogava no ataque. Onde o Lourinho mandasse ir, ele queria tirar uma menina, ele me mandava para aquele lugar ali para recompor, porque a menina era de outra posição. E aí eu fui jogando e ali ele já automaticamente já estava certo da gente ser convocada. E aí descobri que ia até a peneira. O que eu fiz? Me inscrevi na peneira pelo nome da minha escola. Fui para a peneira, cheguei na peneira, aí joguei 15 minutos. Aí, tendo vários jogos assim, né? Foram vários jogos de 15 minutos, eu só joguei o primeiro. Aí tinha eu e uma outra menina que também tinha jogado esse campeonato, né? Aí eu falei pra ela, poxa, Yasmin, é assim, não é por nada não, mas a gente é melhor do que um monte de gente que tá jogando 3 vezes. A gente só jogou uma vez, não é possível. Então, assim, ele já sabia quem a gente era, e a gente não sabia. E aí, no final, ele juntou ali as 22, chamou a gente, meu professor falou assim, se você chegar lá e ele te colocar em outra posição, você joga porque você sabe jogar. Aí eu, não, mas eu quero ir de lateral. Ele, não, joga aonde ele te colocar. Eu falei, tá bom então. Na ficha eu botei que eu era lateral. Aí, quando chegou lá, me colocaram para jogar no meio. Aí eu, meu Deus do céu, eu falei, vou fazer o que ele falou, vou dominar a bola, vou tocar e vou passar. Aí eu ficava fazendo isso, né? E só que eu ficava de olho na lateral do outro time, que eu vi que a menina corria muito. Eu falei, nossa, ela é muito boa, que não sei o quê. Eu ficava de olho nas laterais, como elas estavam atuando, porque eu queria Era jogar a posição lá. que você estava almejando e ali. E aí, para a glória de Deus, assim, eu fui convocada, né? Fui para todas as convocações dessa seleção. Joguei o Sul-Americano, joguei de lateral. Coloquei em risco a minha convocação, porque eu fui convocada de meia. Ele me botou para jogar de volante. E lá tinha uma menina que era lateral, mas ela era melhor de volante. Então, assim, precisava ter essa troca. Só que aí, eu no meio, eu ficava perdida. O povo passava por mim. Foi um amistoso contra os meninos do Botafogo até esse dia. E aí eu não estava conseguindo fluir, assim. O treinador me tirou e falou assim... E a gente tinha assinado uma ficha antes qual a posição que você preferia jogar. E eu botei que a minha preferência era lateral. E aí eles viram e a gente foi pro amistoso. Quando chegou lá, ele foi e falou assim, eu vou colocar você de lateral. E você joga a bola. Aí eu fui, e como eu era estourada, né? Eu fui, gritei com ele, eu falei, pode botar que você vai ver como é que eu vou jogar. E... graças a Deus deu certo. Porque ali era a hora que eu ia perder tudo. Ou era tudo ou nada. Era tudo ou nada. E aí quem passou mal mesmo foi o menino do outro time, que o treinador falou pra ele, não é possível. A menina passou todas de você. Você não passou uma dela. Então, assim, ali foi na minha oportunidade. Assim, eu sempre fui muito sincera, né? Hoje... o tempo passou, a velocidade diminuiu, então hoje eu brinco com as meninas que eu jogo mais com a cabeça do que com as pernas, né? Então eu penso a hora de correr, hoje é melhor para mim, assim. A maturidade também, né? Então, assim, naquele tempo, por mais que fosse muito difícil, eu tive muitas pessoas que acreditaram que eu poderia dar certo. Encontrou muita gente boa no caminho. Muita gente boa, até... depois dessa dali competição... você foi jogar num clube mesmo? Daí eu fui... ficava jogando, né? Eles arrumavam pra gente ir, a gente ia jogando. Então, dentro de São Gonçalo, ali no Rio de Janeiro, eu vesti muitas e muitas camisas. Então, às vezes, só trocava a camisa. O time, muitas das vezes, era o mesmo. Então, eu joguei o Campeonato Carioca pelo Volta Redonda. Depois eu fui pra Bahia. Aí foi um episódio mais chato, assim. Acho que foi, na verdade, o que acabou travando um pouco, né, a minha carreira, me deixando um pouco receosa em relação às pessoas, porque nós fomos para lá, isso era 2011. Quantos anos você tinha? 2011. Eu estava ali para completar, completar 18, 19 anos, porque foi tudo muito rápido, assim, né? Eu fui da seleção, 2009 eu fui para o Duque de Caxias, na época era CEP Caxias ainda,
onde grandes jogadoras passaram por lá. E aí, joguei na base de lá. Fiquei um pouco chateada com algumas situações que aconteceram, né? Porque naquela época não tinha WhatsApp, igual tem hoje. E aí, naquela semana, o treinador botou o treino de manhã e eu achei que o treino era tarde, porque eu morava bem distante, né? E aí, o jogo era no final de semana, ele me deixou de fora porque eu não fiz parte do último jogo. Aí eu me revoltei, falei pra ele também que eu não ia ficar mais no time e fui embora do Duque de Caxias. E aí fiquei jogando para um lado, pro outro. Aí chega esse período que eu fui pra... Então eu joguei sub-17, fui pra Bahia. E quando eu cheguei lá, foi um ano... Passei pelo Friburguense também, fiquei um tempo lá. Aí com 19 anos a gente foi pra Bahia, Lourinho também. Ele tinha arrumado, o rapaz falou pra ele que queria jogadoras para poder bater de frente com o São Francisco do Conde. Na época era um time muito bom. E aí, quando a gente chegou lá, era um contrato de 2 meses, eu acho, 3 meses. 2 meses, na verdade. E na época a gente tinha que receber R$800. 400 num mês, 400 no outro. E se dedicamos ali, né? Ele levou 6 meninas primeiro, porque eram para ser 11. Ele levou 6. E aí, o tempo foi passando, eu falei, eu tenho certeza que as meninas já não vão vir. Tem mentira aqui nesse meio. Aí, no primeiro mês do pagamento, ele veio, chegou pra gente e falou assim, eu não recebi o dinheiro completo para dar para vocês, mas eu vou dar aqui R$300 para cada uma. Quando ele falou isso, eu falei, já era. Se nem um mês ele deu completa, já era. Aí eu falei, gente, vai dar ruim. Aí ele, não, semana que vem eu trago os outros R$100, que não sei o quê. E nisso o tempo foi passando. Aí uma das meninas falou, quer saber? Eu vou embora. E a gente ganhando os jogos. Levou o time até a semifinal. Quando chegou na semifinal, eu falei assim, eu acho que a gente tinha que ir embora, fazer ele perder, porque ele não vai pagar a gente, não adianta. E aí, nisso, as meninas, mas eu preciso do dinheiro. Não, vamos conversar com ele, vamos na casa dele. Aí, fomos na casa dele. Chegou lá, o homem mentiroso mesmo, sabe? Aí falou que estava passando mal e botou a mão. Ele fez um teatro, assim, espetacular, e eu ficava olhando para a cara dele, assim. Porque, assim, né, da onde eu venho, a gente é avançado nos pensamentos, não adianta. Então, assim, dificilmente ele ia conseguir me enganar, né? E aí eu falei, não, esse homem tá mentindo. Aí as meninas, não, Lene, eu preciso do dinheiro, vamos ficar, que não sei o quê. Eu falei, beleza, mas a gente não vai receber, pode ter certeza disso. Vocês vão perder tempo. Continuamos jogando, se entregamos mesmo de corpo e alma. Levamos o time pra final, que nunca tinha nem passado da primeira fase. E aí, quando chegou na semana da final, eu falei pra ele, e aí o dinheiro? Aí ele, não, tá dando tudo certo, que não sei o quê. Aí na semana, faltava acho que uns 2 ou 3 dias pro jogo, de repente na casa que a gente morava, chegou muita compra, muita comida. É assim, eu falei, se a gente já vai embora, por que chegou esse monte de comida? Aí minha cabeça já ficou Já pirou, falei, já foi pensando um monte de coisa. Eu falei, esse homem vai segurar a gente aqui, que não sei o que. Isso já era dezembro. Eu falei, não, eu quero ir embora, eu vou ficar com a minha família. Aí eu lembro que dia 5 era a final, e aí a gente jogou. Aí ele falou assim, então, eu tenho notícia boa ou notícia ruim. Aí eu aí eu olhei pra cara delas assim, eu falei, eu avisei pra vocês. Vocês ganharam ou perderam a final? Aí jogamos, perdemos de 2-1, né? Jogo difícil mesmo, a final. Foi vice-campeão. O primeiro jogo foi 0-0 na nossa casa, e aí tinha um jogo na casa delas. No meio dessa semana ele vem com a notícia jogando ruim. Com essa cabeça também, né? Com a cabeça foi desse até jeito. Ali, mas desse jeito, né? E aí ele foi e falou assim, eu tenho notícia boa, notícia ruim. O que vocês querem que eu fale de primeiro? Aí eu falei pra ele, fala o que você tiver pra falar, porque uma vai complementar a outra, tenho certeza. Aí ele falou, é que eu consegui o dinheiro de vocês. Aí ela já, tipo assim, olharam pra minha cara de volta, tipo, tá vendo? Aí ele, mas ou eu compro a passagem ou eu pago vocês. Aí eu olhei pra cara delas e falei, quem quer o dinheiro que precisa dele, fica aí, porque eu tô indo embora. Compra minha passagem pro dia seguinte do jogo. Aí ele, não, mas eu falei, pode comprar, eu tô indo embora.
Aí ele, não, então vocês deixam a conta, eu pago vocês depois, e a gente tá até hoje esperando esse dinheiro. Cara, não Então depositou ele até ficou hoje. aí com os 500 já veio reais de Pix, cada já veio já tudo. foi tudo. Se for cobrar com juros o time e dele correção, já foi para outra pessoa, né? E até hoje também tem muitas histórias que eles continuam dando golpes e golpes nas meninas de lá, né? Lá na Bahia. E isso é muito ruim dentro do futebol feminino. É triste, né? Muito, porque as pessoas elas não têm pena da gente. Elas Ficar usam longe da muito. família, muitas vezes em locais, não sei como que era essa casa, mas condições... Sabe, não era das melhores, né? Então, assim, tem muita gente que não tem pena, né? Não investe de verdade, enganam as meninas, assim como meninos são enganados, né? As meninas também são. Esse tipo de golpe aí não é privilégio só das meninas, né? Os meninos também. Também, eles passam por isso. Privilégio, é claro que eu fui irônica, sim, né? Óbvio. Os meninos, eles passam por essas situações também, então isso é algo que é parecido, bem próximo, assim, não é tão distante. Mas é muito complicado, é algo que entristece muito a gente, né? E aí, daí eu volto para São Gonçalo, e aí eu já... Foi aonde eu comecei a... Porque antes eu... Bateu um desânimo do futebol? Você falou, putz, não quero mais seguir com isso. Não tinha mais prazer. A família, né? nessa hora aí, o que aconteceu? Não Eles tinha... pediram para você voltar a estudar? Você estudou nesse caminho? Como é que foi? Até então eu estudava. Aí eu acabei largando também, porque eu não estava mais... O ensino médio você conseguiu concluir? Sim. Não, eu fiquei eu só não terminei o ensino médio, então, tipo, na época era terceiro ano ainda, faltava só para poder terminar, na verdade, o ensino médio. Mas aí, jogando, indo para um lado para o outro, aí acabou que parou. Eu não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas essa questão do estudo sempre foi algo que eu sempre levei para as meninas, que elas precisam seguir, né? O estudo ele tem que vir antes do futebol. Porque antigamente a gente colocava o futebol na frente do estudo. E hoje, né, os clubes eles conseguem adaptar melhor essas situações que eram bem difíceis na época, né? Você tinha que ter a mente muito forte ali para alguém que quisesse estudar. E não era muito meu forte, né? Estudar não era muito... Eu era muito boa na sala de aula também, mas só que o futebol ele me dominava, assim. Então, quando eu tive, assim, essa... E aí você voltou, você chegou aí para um outro clube, como é que foi? Fiquei em São Gonçalo, e aí foi onde eu conheci o Projeto Caramba. É um projeto que tem uma associação filantrópica, né? É de um norueguês, ele veio para o Brasil e ele coloca esse nome no projeto porque ele foi visitar uma comunidade e a gíria que ele mais ouvia era caramba, caramba. Então, as pessoas olhavam para ele e falavam caramba, tipo, né? Que era um gringo que estava ali, que raramente acontecia isso. Então, todo mundo falava para ele caramba e aí ele foi e colocou o nome do projeto, né? Projeto Caramba, só que é com K. E é bem interessante, assim, né? Depois, quem tiver a oportunidade de dar uma olhada como que funciona, é bem legal, porque hoje lá tem muitos cursos, muitas pessoas se formaram em outras profissões através de lá. E quando eu chego lá, eu já estou desanimada. Eu, com 17 anos ali, eu já começo também a me envolver na bebida. E isso é algo que me atrapalhou demais também, assim, né? Ao mesmo tempo que era um refúgio para mim, né? Era também algo que me atrapalhava. E aí eu fui indo... E atrapalha em tudo, né, Edilene? Atrapalha no rendimento do esporte, atrapalha a parte psicológica e a saúde, né? E conforme o tempo passava, eu bebia mais ainda. Então, assim, a bebida, ela tomou conta de mim de uma maneira muito... Você se tornou uma dependente. Terrível. Então, quando eu chego nos meus 27, por aí assim, eu já não vivia sem bebida, né? E eu venho de uma família evangélica, né? De um berço evangélico, e eu larguei também, né? A minha vida, cristã. As coisas que eu fui aprendendo ali, né? Os caminhos que eu deveria trilhar, né? Trilhar, eu fui deixando para lá também por conta do futebol,
porque eu vou falar disso aqui, porque eu acho também que isso é importante, né? Um pastor que a gente era da igreja dele na época, ele falou que a ovelhinha dele não jogava futebol. Aquilo veio para mim, eu tinha uns 13 anos. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou ficar na igreja não, porque eu não posso jogar bola. E eu culpava Deus, eu falava, por que você me fez? E eu falava para Deus assim mesmo, né? Como se... na verdade, eu sabia que ele estava me ouvindo, então eu falava para ele, por que você me fez ser assim? Por que o Senhor me fez gostar de uma coisa Se não que é eu boa, não posso fazer? Servir o Senhor. Eu não consigo entender. E rolou um conflito ali. Passei anos da minha vida. Tudo que você desse tinha jeito. passado também na escola, questão do preconceito, acho que juntou tudo ali, né? Aí foi a hora que eu falei assim, Descontou na bebida. Eu larguei tudo. Aí comecei a beber, o mundo me abraçou assim, de um jeito que eu falei, isso aqui é mais legal. Então, e a minha mãe ainda não piorou antes, porque a minha mãe conseguia segurar. Mas aí depois dos 18 anos, aí esquece, eu ficava, né? Às vezes arrumava uma mochila, saía para jogar para qualquer pessoa e comecei a jogar em troca de bebida. Então, assim, eu falava que eu ia fazer gol, campeonato amador, aquela torcida toda, quando eu chegava, carinhosamente eles me chamavam, Pretinha, tu vai jogar hoje, né? Tu vai fazer gol? Falei, vou pagar uma coca pra você. Eu falei, coca não, paga 1 litrão aí quando acabar. Eu era assim, eu fiquei desse jeito. E só que com os clubes, né, que isso foi mais agora, né, há um tempo atrás, aí eu voltei em 2014 pro Duque de Caxias. Só que lá eu jogava e também bebia demais, assim. Mas, para minha sorte, eu conseguia corresponder. Para você ver como eu era tão diferenciada, eu conseguia ainda assim, tendo uma vida completamente errada, né, no álcool. Desregrado. Graças a Deus eu nunca usei droga, né, eu agradeço muito a Deus por isso. Mas, e era só, eu não bebia essas coisas, vodka, essas coisas assim, quente, não, eu só bebia cerveja. Só que eu não tinha freio. Cada dia eu ia piorando. E aí eu fui para o Duque de Caxias, passei pelo Projeto Caramba, e de lá eu vou para o Caxias. Quando eu chego no Duque de Caxias, em 2014, joguei ali Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Carioca. Era uma vida assim que a gente tanto sonhava, né? Por isso que agora teve muita festa quando a Copa do Brasil volta, né? Que vai ter esse ano. 2014 foi o último ano que teve, então são mais aí de 10 anos, né, sem a competição. E aí, quando volta a Copa do Brasil, eu vou para lá para jogar, então eu jogo a Copa do Brasil, o Brasileiro e o Campeonato Carioca, então a gente jogava quarta um, sábado outro, segunda outro. Viajava, chegava em casa, trocava as roupas, ia de novo. E depois dali, eu fiquei só lá no Caxias, não ia para nenhum outro lugar. Na verdade, nesse tempo eu fui para Brasília, joguei lá, também foi um pouquinho complicado essas questões. E aí depois eu falo, eu vou voltar para casa por conta da alimentação, que tem muitos lugares que a alimentação não favorece a gente. Né? Eles pagam de equipes profissionais, mas só as pessoas sabem o que passam dentro de alojamento, né? Então, era frango cozido, era frango assado, era frango toda hora. O café da manhã, se desse mole, ia ser frango também. Aí eu falei, não vou ficar não, vou embora. Aí volto pro Rio, volto pro Caxias, isso foi 2016. Aí eu falei, vou ficar aqui, vou, né, jogando aí, posso jogar amador, posso jogar aqui no Caxias, no profissional também. Então, não recebia salário. O professor, ele... Nessa época, você não recebia nada, só jogava? Só jogava, né? Então, lá no Projeto Caramba, a gente recebia a passagem, essas coisas, eles não pagavam por conta de ser um projeto, né? Mas todas as outras coisas a gente tinha, né? O campo, na época, não era muito favorável, mas era o que fazia a gente dar certo, né? E o Fluminense entrou em que momento? O Fluminense, ele chega em 2020, né? 2019
começaram a equipe, só que eu ainda estava naquele balanço assim, de largar o Duque de Caxias, que foi, por mais que eu não tivesse um salário, eu tinha... Que tinha um carinho pelo local. E o professor Edson Galdino, né? Ele faleceu, mas ele era uma pessoa assim, que e tudo que ele pudesse fazer por você, ele fazia. Ele, de fato, nós éramos as filhas dele, né? Então, momentos que eu passei dificuldade na minha casa, não tinha, né, o que comer praticamente, e eu... professor, tá acontecendo isso, isso e isso. E aí eu lembro que ele... Vocês são em quantos na sua casa? Na minha casa? Na época, minha irmã estava lá ainda, então... somos 5, na verdade. 5 e ainda tinha as 5 crianças, irmãos. Então... eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Então eu sou a do meio. 3. 3, meu pai e minha mãe. E aí tem meu tio também, né, que vive lá com a gente. E tinha já os meus sobrinhos. E aí são filhos da minha irmã. E aí, né, eu falei para ele, professor, tá difícil, não tem o que fazer. Aí ele falou, vem no treino que a gente vai conversar aqui. Quando eu cheguei lá, ele tinha colocado uma bolsa de uniforme assim, cheia de comida, até tinha tudo lá dentro, né? Até o que eu não tinha falado para ele que precisava, ele colocou. Então eu tinha esse carinho por ele, né, muito grande. E aí eu fiquei naquela, saio agora, não saio. E aí em 2020 eu recebi o convite, né, da Taysan, que hoje é treinadora do Grêmio, que foi uma pessoa também que trabalhou com a gente no Duque de Caxias, que eu fico muito feliz pelas conquistas dela, né? Porque é alguém que batalhou muito para ser o que ela é hoje. Então ela me convida para ir para o Fluminense, né? E a gente conversa ali. Eu sabia que eu não ia ter como ter um salário muito bom, porque até então eu não vinha de um clube, assim, era um recomeço para mim. E 2019 foi o ano que eu vi que eu tinha virado alcoólatra, na verdade. Eu não conseguia viver sem bebida. E quando que aconteceu essa mudança? 2020, quando vem a pandemia. Porque ali eu fiquei presa, né? Então, assim, eu não podia ir para lugar nenhum, porque eu sabia que eu não poderia ficar doente, eu não poderia levar a doença para dentro da minha casa. Eu não sabia, a gente não sabia quando que o futebol ia voltar. Então, a qualquer momento, eles poderiam falar, vamos voltar a treinar amanhã. Então, eu tinha que né, me guardar. E aí eu comecei a ficar muito mal mesmo dentro de casa. Às vezes eu ia na rua, então eu via as pessoas no meu bairro vivendo uma vida normal. E eu presa, eu falei, não estou aguentando mais. Foi quando eu conversei com a Taysan, aí ela me passou o contato da psicóloga, porque a gente treinava também, né, online. E aí eu comecei a conversar com a psicóloga, que antes eu tinha um preconceito muito grande com psicólogo, que eu falava, porque todo mundo queria me mandar para um psicólogo, porque eu era muito, né, agitada. Aí eu falava que eu não ia. Mas foi nesse tempo assim que eu sei que a pandemia ela trouxe muita tristeza para muitas pessoas, né? Foi um tempo muito difícil. Só que a minha vida, de alguma forma, ela foi salva através da pandemia. Porque se eu não tivesse esse período presa dentro da minha casa, sem ter as outras pessoas que, querendo ou não, era o que me motivava também a viver ali, né? Aquela vida desregrada. E aí ali eu fui e eu chorava todos os dias dentro do meu quarto. Todo dia eu chorava, pedia para Deus para que Ele me matasse logo, para que eu pudesse se livrar daquilo, uma depressão mesmo. Porque eu não queria né? mais ficar daquela forma. Então eu chorava muito. Eu cheguei ao ponto de comprar bebida fiado, né? Para ver como que eu fiquei, né? E aí eu falei, isso não é para mim, não era isso que eu sonhava. Para que eu joguei bola para ser assim? E aí eu começava a lembrar das oportunidades que eu perdi porque eu bebia e que não sei o quê. Então eu fiquei muito mal. E aí eu pego, a psicóloga começa a conversar comigo e eu começo a ter um olhar diferente para aquilo dali. Aí foi a hora que eu falei, eu preciso largar isso. E é onde o projeto que eu participo hoje, o Atletas em Propósito, entra na minha vida, que é um projeto, né, cristão voltado para o futebol feminino. Eu falei, opa. E aí você percebeu que Deus não era contrário. É isso. Tinha uma frase lá escrito que é possível sim. Aquilo ficou dentro de mim. Eu falei, opa,
é possível sim. Todo dia eu pensava, é possível sim. É possível sim, eu jogar bola e ser atleta. Aí começo a mudar já uma chave dentro de mim que eu falei, eu posso servir a Deus, que era o meu sonho. E eu posso jogar futebol. Aí 2020... Aí casou, deu tudo certo. Deu tudo certo, aí eu falei, eu vou seguir aqui, volto, né, para os caminhos do Senhor. Deus começa a fazer uma transformação, assim, extraordinária na minha vida. Parou. E aí foi aí que eu lembro que eu tinha um frigobar dentro do meu quarto e tinham 3 garrafas lá dentro. Antes eu já tinha pego garrafa de vinho, garrafa de vodka, eu catei tudo, joguei fora, falei, eu nunca mais vou beber. E aí tinham 3 garrafas dentro da geladeira, eu falei assim, é a última vez que eu vou beber na minha vida. Peguei as garrafas, abri, bebi chorando. Mas eu chorava muito. Eu falava, não é isso que eu quero pra mim. Eu não quero mais isso. E depois daquele dia eu nunca mais encostei em álcool, não tive recaída com isso, sabe? Até hoje eu consigo viver muito bem, né? Fui pro Fluminense, a gente sai da pandemia, começa... Ainda tinha ali, né? Mas a competição voltou. Eu volto a jogar meu primeiro jogo com o Fluminense. Eu tinha a dúvida porque eu tinha sido expulsa no jogo no ano anterior pelo Caxias. Então, na estreia do Fluminense eu não joguei. E aí, o segundo jogo foi depois que liberou o futebol. Nessa hora aí, a gente já estava lá em Chapecó. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o pessoal falando que eu era dúvida pro jogo. Aí me deu um desespero. Eu falei, Deus, não faz isso comigo não, por favor. Eu sei que eu joguei, bati o pênalti que a gente já estava trilhando o caminho dele, já estava em paz. É isso. E aí deu tudo certo. Para a glória de Deus, deu tudo certo. 2021... E aí você começou a ganhar dinheiro com o futebol. Pelo menos dinheiro. A trabalhar. O salário foi aumentando, né? Dentro daquilo que eu fui rendendo para eles. Eles nem me falaram nada, só vi que na conta foi subindo. E aí depois a Amanda falou, viu lá que melhorou, né? E aí eu falei, tô vendo. E então foi algo que me deixou muito feliz. Fui morar em Xerém, né? Para ter um desgaste menor. Então, assim, o Fluminense, ele me ajudou muito nesse retorno a ser uma profissional de verdade, né? Então foi muito bom para mim. Só que lá também foi um momento que eu comecei a ver que eu poderia me perder novamente. E aí eu comecei a orar e falar, Senhor, eu vou precisar sair daqui. Só que eu também não posso pedir para sair, porque foi aqui que abriu as portas para mim. Como que eu vou falar que eu... poxa, eu preciso ir embora, porque eu tô com medo de ter uma recaída, né? Muito por ficar ali num cenário que não era muito distante, né, do que eu vivia antes. E aí eu consegui, né, sair, eles me dispensaram, e quando eles me dispensaram, ao invés de ser algo muito triste para mim, foi um alívio. E eu falei para Deus, Deus, o Senhor sabe tudo que eu preciso, eu não quero... Se eu tiver que ficar dentro de casa, eu fico, mas voltar para a vida que eu vivia, eu não quero mais. E aí foi um momento para mim de alguns dias ali bem difíceis, porque eu achei que de fato ia acabar tudo. E eu tinha algumas propostas, né? Apareceu uma proposta do São José, uma proposta do Pinda, e até então eu nem sabia que Taubaté ficava literalmente no meio disso tudo. Aí eu falei, eu acho que eu vou para o São José. Aí o rapaz do Pinda fazia mais contato comigo. Aí eu falei, eu acho que vou pro Pinda. Aí eu fiquei nessa divisão. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pro Pinda. Sendo que no dia que eu falei que ia pro Pinda, na época a Renata era do São José, ela me manda uma mensagem também. Eu falei, meu Deus, e agora? Caramba, fizeram contato comigo, o que eu faço? E aí em seguida eu recebo uma mensagem do Júnior também nesse dia. Caramba. Aí eu falei, meu Deus, eu sei que eu corri, peguei minha Bíblia, orei, falei, Senhor, me ajuda. Só me ajuda a escolher o melhor. Me direciona, porque eu... Olha o caramba de novo aí na sua vida, caramba. Aí eu falei assim, eu preciso, Senhor, ir para um lugar que eu vou me manter firme nos seus caminhos. E aí, no Taubaté, na época, eu tinha uma líder, né, que era a Danúbia, e ela jogava aqui. Aí eu falei, dentro do que eu pedi... E chegou aqui em 2021, é isso? Tem um sinal melhor. Eu falei, pelo tempo, tá em casa. Eu vou para Taubaté. Aí vim para cá e tô aqui até hoje muito feliz,
né? A Danúbia já saiu, outras pessoas Gosta saíram. daqui? De verdade, eu falo até pro Júnior e pro seu Edmar, que eu tenho um amor por aqui, pela cidade e pelo time, como eu tive pelo Duque de Caxias. Como eu tive, né, por São Gonçalo. E aqui com aquela experiência de você estar alinhada, né, com o seu espiritual, com o seu psicológico, firme no seu propósito. E hoje o esporte é o que para você, Edilene? Conta para mim. O esporte, né, depois de Deus, assim, ele é de fato a minha vida, porque hoje eu vivo para, de fato, ser uma missionária, né, dentro do esporte. Então, eu consigo hoje levar a palavra de Deus, e acho que isso é uma das coisas também que me encanta muito aqui, que não tem esse preconceito. Não. Né? Aqui não tem, não importa quem você é, o que você pensa, né? Todo mundo está muito aberto para tudo. Então, isso é bem legal. E com certeza, não sei, eu vou fazer essa pergunta, tá? Mas acho que eu já sei a resposta. Você acha que o esporte, por mais que você tenha, né, no meio do caminho aí, se perdido, ter tido essa questão com o álcool, o esporte te deu uma segurada, Foi né? o esporte. Se você não praticasse esporte, você acha que teria sido pior? E se eu não tivesse praticando esporte, eu não sei nem mais se eu estaria, né, nesse mundo. Mas o esporte é algo assim que... E é isso que eu trago para as meninas mais novas. Né? Eu bato muito nessa tecla de que farra, bebida, não vai levá-las para lugar nenhum. Então, dá para aproveitar de uma forma saudável, né? Dá para você viver, ser feliz só com esporte. Seja correndo, seja uma atleta de futebol, de vôlei, atletismo. Eu falo pra gente, aproveita, porque quando eu era criança, eu jogava futsal, eu jogava campo, eu já joguei vôlei, já joguei handball, tudo que falava assim que era pra ir. E no vôlei, às vezes tinha lance que eu ia com o pé, né? O professor brigava um pouquinho com a gente, porque era lance pra gente... Ele falava, não faz isso, minha filha, por favor. Mas o basquete eu não era muito boa, né? Na hora de fazer a cesta eu não era boa. Aí a gente pensou numa estratégia. Você rouba a bola, sai correndo, porque eu corria muito. E dá pra outra pessoa. Chega lá, você dá pra ela que ela sabe fazer. Eu falei, então tá bom. E assim a gente tem muitas medalhas de todos os esportes. Quero te ver um dia treinando essa criançada, ensinando um pouquinho de tudo que você já viveu. No atletismo... E aí você vem contar aqui pra gente. Eu tenho certeza que vai dar certo, né? No atletismo, quando eu era mais nova, o que eu mais gostava era de salto em distância. Era muito legal. Então, assim, eu admiro muito, né? O atletismo, o esporte em si. Isso é muito legal. Então, o meu sonho é esse, né? Virar uma treinadora aí de futebol, né? E poder continuar transformando vidas com a minha história, porque eu sei que ela lá, pode... quem apareceu. É isso. Sorrisão aí no hoje rosto. É o meu lugar, a minha casa, literalmente, né? Assim como ali é a academia, mas essa mesma distância é o nosso alojamento. A gente é desse jeitinho aí. Convido a vocês também, quando puder, ir lá visitar a gente. Você Vai falou ser que está muito em legal. pré-temporada, né? Agora, quando que é a estreia? Esse ano? Estreia dia 19 de abril no Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo convidado, O Paulistão também vai começar antes. Aqui no Joaquinzão? Vai sair a tabela ainda, mas eu creio que vai ser. Não sabe se do dia 19 se vai ser a estreia aqui em casa, aqui mas... ou fora, mas vocês estão aí convidados. A torcida aqui em Taubaté é muito legal. 2022 a gente foi campeão brasileiro da A3. Eu já tive a oportunidade de transmitir um jogo dela, Tinha muita viu? gente Bichinha... lá, foi muito legal. E a bichinha é líder ali, viu? Que eu já vi. Foi muito bom. Edilene, adorei. Obrigada por partilhar um pouquinho da sua história com a gente. Foi muito legal conhecer um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua história, um pouquinho desse seu amor pelo esporte, pelo futebol e por Taubaté. Obrigada. É isso. Obrigada a vocês pelo convite, né? Foi muito gratificante para mim estar aqui, poder falar um pouco, né, daquilo que eu vivenciei. É claro que tem muitas histórias aí durante essa caminhada, mas eu creio que era isso que Deus tinha preparado para a gente, né? E é isso. Meu desejo é que mais pessoas queiram estar no esporte, né? Não importa a idade, não importa o que passou nessa vida, né? Mas que se dediquem, né? E possam viver aí coisas extraordinárias que só o esporte traz pra gente, essa adrenalina, essa emoção. Seja qual for o esporte, com toda certeza é algo que transforma vidas.
Obrigada mais uma vez. Gente, esse foi o TPM Sports, que é um oferecimento do Campec, o melhor da culinária oriental aqui do Vale do Paraíba, com opções de rodízio no almoço, jantar, na Unidade da Independência e também no Campec do Taubaté Shopping. Conheça a unidade do Taubaté Shopping também. Quer saber um pouco mais do Campec? @Campec Taubaté nas redes sociais. Um oferecimento também da Academia Aquavida, academia que preza pela sua qualidade de vida. Agende já uma aula experimental. Lá você vai com certeza encontrar o esporte que você precisa para que você mantenha bem aí a sua saúde. @Aquavida Taubaté. E Pharmaway, referência em manipulação de fórmulas personalizadas e especialista na manutenção da saúde das mulheres com fórmulas cosméticas, nutricionais, médicas, odontológicas e veterinárias. @Pharmaway. Eu adorei esse episódio, obrigada Edilene, e claro, te convido mais uma vez, se você ainda não fez isso, entre lá no nosso canal do YouTube, TPM no ar, se inscreva, acompanhe sempre aí os nossos episódios no Spotify também. Eu te espero no próximo programa, adorei esse. Até mais, gente. Tchau, tchau.